Quem aí já não foi para um parque de diversão? Todos nós na vida já fomos para um parque de diversão. Eu mesmo me cagava de medo de cair da roda gigante. Mas os parques que vocês vão ver hoje, parece até cena de filme de terror. Os parques que vocês vão ver estão abandonados por vários motivos. Mas mesmo assim não deixaram de ser sinistros. Olhos Curiosos apresenta 5 parques abandonados mais assustadores do mundo. Número 5. Six Flags New Orleans é um parque temático abandonado em Nova Orleans. Foi inaugurado em 2000, mas está fechado desde que foi seriamente danificado pelas enchentes durante o furacão Katrina em 29 de agosto de 2005. Atualmente é propriedade do Conselho de Desenvolvimento Industrial de Nova Orleans. O Six Flags New Orleans, localizado em Nova Orleans, Louisiana, operou durante 2 anos como Jazzland, entre 2000, ano da sua inauguração, e 2002. Em 2003, passou a integrar oficialmente a rede Six Flags. Funcionou por menos de 2 anos como parque da empresa quando, em 2005, foi atingido pelo furacão Katrina. Com um efeito catastrófico nas dependências do parque, o futuro era incerto. A empresa até pensou em reparar os danos para sua reabertura em 2007, porém, acabou concluindo mais tarde que essa recuperação seria muito cara e, deste modo, não compensaria. Algumas poucas atrações foram retiradas de lá e acabaram realocadas para outros parques da rede. Grande parte do parque continua até hoje abandonado. Alguns planos de reestruturação do local chegaram a ser cotados por outras empresas durante os anos seguintes, mas nenhum foi concretizado até o momento. Número 4. Pripyat Amusement Park. O Parque de Diversão de Pripyat é um parque temático abandonado localizado em Pripyat, Ucrânia. Seria aberto durante as comemorações do dia 1º de maio de 1986, mas os planos foram cancelados no dia 26 de abril, quando houve o desastre de Chernobyl, ocorrido a alguns quilômetros do parque. Algumas fontes reportam que o parque chegou a ser aberto rapidamente no dia 27 de abril antes do anúncio de evacuação e um site mostra fotos do parque em operação. Teorias de que o parque foi aberto apressadamente como consequência do desastre para distrair os moradores são fundamentadas no fato de alguns brinquedos nunca terem sido completamente terminados, como a roda gigante, que apresenta seu revestimento incompleto. De qualquer maneira, o parque tornou-se um marco do acidente nuclear de Chernobyl. Número 3. Em 1973, os parques de diversão eram sensação. Muitos empresários investiam neste negócio pois o lucro era garantido. Makoto, o empresário, vendo a oportunidade, também começou a sonhar em abrir um parque de diversões, mas seu problema era a falta de dinheiro. Conta a lenda que, não vendo outra possibilidade, Makoto resolveu procurar um Oni conhecido como Amanojaku. No Japão é uma espécie de demônio maléfico que tem a capacidade de despertar e realizar os desejos mais sombrios de uma pessoa. Como era de se esperar, para que Makoto tivesse todo o dinheiro para abrir seu parque de diversões, ele teve que dar alguma coisa, neste caso sua filha. No dia da inauguração do parque, a filha de Makoto simplesmente desapareceu do mapa. O parque, com os mais fantásticos brinquedos que existiam, encerrou suas atividades em menos de 2 meses. Em virtude da morte de Makoto, o local ficou abandonado até 1986, quando um misterioso empresário decidiu fazer o parque voltar a funcionar. Neste período em que o parque voltou a funcionar, exatamente 13 anos, morreram pelo menos 6 pessoas e várias ficaram feridas. Talvez o incidente mais lembrado deste período tenha sido o suicídio de uma jovem, que se jogou da montanha-russa. Amigos disseram em entrevista que não foi possível impedi-la. Ela parecia normal, mas logo que entrou no brinquedo começou a murmurar: "Eu vou para junto dela", e pulou. O parque voltou a fechar, mas em 2007 um turista chamado Bill Edwards resolveu conhecer o parque abandonado, já que sua má fama tinha percorrido diversos lugares. Bill fotografou tudo, o estado dos brinquedos que mesmo depois de tanto tempo pareciam intactos. Número 2. Esse é o Dati Park. Na Bélgica, foi abandonado e tomado pela vegetação com o tempo.
Antes de fechar, costumava ser um parque infantil para fazer a alegria das crianças da cidade. Era irreverente. Um parque cercado por uma floresta. Dade Park então se tornou um destino turístico procurado por muita gente. Era irreverente. Um parque cercado por uma floresta. Se não fosse pela série de acidentes e mortes envolvendo criancinhas, o parque estaria aberto até hoje. Apesar de novos, a população ficou preocupada e com o pé atrás em relação à segurança dos brinquedos. A preocupação aumentou ainda mais quando um garoto perdeu o braço enquanto brincava. Depois do trágico acidente, o parque foi obrigado a fechar as portas para fazer uma melhoria no ambiente. Pessoas da região diziam que os acidentes eram estranhos, duvidosos. O fechamento foi decretado em 2012, mas desde então nunca mais reabriu. O parque sobreviveu bem no começo, mas logo foi se transformando em um lugar feio, abandonado, com histórias de mortes que entristeceram a região. O silêncio e a vegetação tomou conta de Dade Park. Os brinquedos enferrujaram com o tempo. Ficou assim. O que era um parque de diversão, acabou ficando com cara de lugar assombrado. Número 1. Gulliver's Kingdom. Esse parque foi inspirado no conto clássico de Jonathan Swift, o Gulliver. A história de um homem que chegou em um lugar onde todos eram pequenos, e amarravam no chão. Sua inauguração foi no ano de 1997 e operou somente até o ano de 2001. Em 2007, o parque foi demolido, mas antes disso o local recebia muitas visitas de exploradores de Aikyo, especialmente por causa da réplica gigante de Gulliver. Da mesma maneira que existem cidades fantasmas, também existe um parque fantasma no Japão. Ou seja, esse parque que foi completamente abandonado e sua estrutura ainda permanece ali. E, além disso, tornou-se um verdadeiro cenário para um filme de terror. Afinal de contas, um parque abandonado pode proporcionar inúmeros sustos, além de alimentar várias lendas urbanas a respeito de assombrações. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Se você gosta de vídeos como esse, por favor não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei para mais vídeos. Obrigado por assistir. Até breve.